Olá, boa tarde. O Papa Francisco inicia no dia 31 de maio uma visita à Roménia. Vai estar 3 dias num país onde a Igreja Ortodoxa é a religião maioritária e com relevantes indicadores sociais em grande transformação nos últimos anos. Félix Lungu é natural da Roménia, trabalha em Portugal e está hoje no programa Eclésia para nos falar do país natal e da importância da visita do Papa Francisco. Primeiro mostramos-lhe outras notícias que marcam a atualidade. A liturgia no centro de um dia de festa e do ano pastoral no Patriarcado de Lisboa. A liturgia tem conduzido o ano pastoral no Patriarcado de Lisboa. Desde outubro, uma equipa formadora tem percorrido as vigararias para formar e comprometer os cristãos na prática e consciência dos sacramentos. Um ano muito intenso em que o Departamento de Liturgia se desdobrou em ações de formação nas 18 vigararias. 5 ações por vigararia estão a ver, a multiplicar, com a participação de milhares de pessoas, em especial daquelas que estão mais ligadas à ação litúrgica, quer ao canto, quer à palavra, quer à administração dos sacramentos. Um esforço de formação que esclarece o cardeal patriarca, traduz o caminho de ser igreja. Tudo isto faz crescer a consciência de que a liturgia é um modo importantíssimo, fundamental de participação naquilo que nos faz cristãos, que é a vida de Cristo, não é? Em causa a concretização das conclusões do Sínodo Diocesano que, em 2016, quis provocar a reflexão e também o empenho dos cristãos da Diocese para a revitalização da pastoral em diferentes setores. Agora há que trabalhar, lançou-se muita semente, lançou-se tudo. As JUECs que temos e o inquérito que fizemos e que estamos a trabalhar para dar os resultados ao seu patriarca e aos vigários, é um inquérito muito elucidativo e as pessoas pedem que isto continue, ou na área da liturgia ou noutras áreas da pastoral, evidente, que continue este esforço de formação, este esforço de celebração comunitária. Mas o responsável pelo Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa não tem dúvidas. O resultado da formação litúrgica depende do empenho de todos. Houve uma grande adesão. Uma adesão que está também um bocadinho na linha direta do empenho que os pastores das paróquias põem, é evidente. Se o pastor incentiva, se o pastor acalenta, se o pastor mostra a necessidade, a importância, o povo de Deus adere. O dia era de festa, onde a liturgia esteve no centro. Conversas, encontros e a instituição de novos ministérios para a Igreja em Lisboa. Nós temos aqui pessoas que vêm do norte a sul, do leste a oeste da Diocese, portanto, de Alcobaça a Lisboa, da Azambuja até o Atlântico. Estão aqui pessoas de todas estas comunidades, que muitas delas participaram em ações de formação litúrgica ao longo do ano. Aqui se encontram, se conhecem, se reconhecem e ganham sentido de igreja, que é isso que somos. O Dia Diocesano da Liturgia decorreu na paróquia do Estoril, congregando ao longo do dia centenas de cristãos dos vários pontos do Patriarcado de Lisboa. A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus está a comemorar 125 anos de presença em Portugal dedicados à área da saúde. As Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão a celebrar 125 anos de serviço em Portugal, dedicados em especial à saúde mental. Um trabalho indispensável nos cuidados de saúde que exige um investimento claro na humanização, cada vez mais concretizado, sem a necessária comparticipação do Estado. Uma circunstância que está a causar um crescente problema de sustentabilidade económica nestas instituições. Quando uma pessoa precisa de cuidados a todos os níveis e o Estado tem uma certa comparticipação, isso não podemos dizer que não, porque tem, mas muitas vezes esta comparticipação é insuficiente, sobretudo se a pessoa doente provém de uma família com dificuldades já, que não tem possibilidade de sustentar o tratamento. Ao longo dos anos, as Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus diminuíram o número de doentes nos seus serviços para acompanhamentos mais personalizados.
A religiosa alerta para a diminuição de camas nos hospitais psiquiátricos, originando que muitas pessoas doentes estejam na rua ou nas famílias. Temos que gritar bem alto a toda a sociedade que ninguém é descartável. As pessoas não valem enquanto são ativas, enquanto rendem dinheiro, porque exercem uma profissão, porque têm um ordenado, porque podem ter algum retorno económico ou financeiro para a sociedade onde estão incluídas. Todos nós valemos verdadeiramente Deus. Os 125 anos de serviço em Portugal começaram a ser celebrados na Casa de Saúde da Idenha, a primeira casa das religiosas em território nacional, onde a hospitalidade é recriada todos os dias. A hospitalidade tem vindo a ser recriada desde que nasceu, não é? Como tudo. E vai sendo recriada na medida em que nos vamos adequando às exigências dos tempos, às necessidades que nos são apresentadas. Sentimos que as pessoas se sentem verdadeiramente amadas naquilo que significa pontualmente o momento de doença, o momento de fragilidade, mas amadas sempre daquilo que significa o início até ao fim da sua vida, daquilo que significa até o serviço, a entrega, a dedicação, daquilo que são os cuidados paliativos que esta casa também comporta. Com 12 centros assistenciais no continente e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, as religiosas são apoiadas por 2.000 colaboradores. As irmãs têm uma presença fundamental que transmite o carisma da hospitalidade. Nestes 19 anos que estou na Casa de Saúde da Idenha, tenho acompanhado a evolução das estruturas, a evolução dos cuidados que são prestados e também eu própria tenho sentido que tenho crescido enquanto pessoa. As vocações são outra preocupação e foco de atenção das religiosas, que têm o carisma da hospitalidade e transmitem-no com uma presença fundamental aos colaboradores. É importante também para os colaboradores porque transmitem a identidade da obra e fazem com que ela se possa crescer e espalhar para outras pessoas. É um problema a renovação da nova geração, sem dúvida, porque na medida em que as irmãs vão desaparecendo, é verdade que vamos passando este carisma também aos nossos colaboradores e eles neste momento são uma força muito grande para continuarmos a manter a nossa obra com as características que ela tem. Um aniversário vivido em festa, com bolo, uma tarde cultural e a inauguração de um museu. Memória e futuro cruzam-se no museu com pedaços de história vivida em congregação e nos cuidados de saúde à sociedade portuguesa. Queremos que este espaço seja um espaço vivo, onde seja um espaço onde os centros possam vir, trazer os doentes, trazer os seus familiares e juntos poderem continuar a perceber como é que a hospitalidade se foi construindo e como no futuro queremos que seja construída aquela parte que tem os objetos que eram usados antigamente no tratamento aos doentes, e isso pode ser um espaço privilegiado mesmo para visitas de estudo. Da parte religiosa nós temos alfaias religiosas, que foram, grande parte delas, bordadas pelas irmãs, a maioria, e que portanto para nós tem um significado muito grande. Isto implica muitas horas de trabalho e muito amor, sobretudo, e muito carinho por aquilo que se faz. E temos depois outros objetos mais valiosos. No dia 6 de junho, a família hospitaleira vai peregrinar ao Santuário de Fátima, mobilizada pelo tema 125 anos, um amor que recria. A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus está em 27 países de 4 continentes. Foram fundadas a 31 de maio de 1881, em Espanha, e chegaram a Portugal em 1894. Acompanhe estas e outras notícias da atualidade no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos-lhe agora sobre a Roménia, o país que o Papa Francisco vai visitar entre os dias 31 de maio e 2 de junho. Está connosco Félix Lungu, que é natural da Roménia. Boa tarde, Félix. Obrigado. Olá, Paulo. Por estar neste programa.
Já lá vamos aos passos do Papa Francisco na Roménia. Antes, o país. De que forma é que se pode caracterizar este país, a Roménia, tendo sobretudo por horizonte as mudanças desde a visita do Papa João Paulo II há 20 anos? Olá, Paulo, e obrigado pelo convite. E é importante, de fato, referir este momento histórico da visita do Papa João Paulo II há 20 anos. Na altura, a Roménia era um país bem diferente, acabado de sair de um regime comunista, às portas da NATO e da União Europeia, ou seja, com grandes aspirações, mas com uma situação econômica e social bastante complicada. Naturalmente, hoje em dia, a Roménia é um país bem diferente. Um país que ainda recentemente saíram uns indicadores económicos e é o país que mais crescimento económico tem na Europa, com níveis invejáveis, números como 5% de crescimento, ou seja, fazer inveja a qualquer outro país, mas é um país que está a transformar-se, está a crescer, sem dúvida, do ponto de vista económico, mas também tem muitos desafios pela frente, do ponto de vista social, político, alguma corrupção, e se calhar há um assunto que aflige muito as famílias e também o país em si como todo, que é a imigração maciça, não é? Sobretudo dos jovens. Há situações de fato dramáticas de famílias que ficam, sobretudo os mais idosos, abandonados e famílias. Apesar do desenvolvimento, continua a saída maciça Sim, por causa das oportunidades. Né? Na Roménia ainda não há assim tantas oportunidades, ainda por cima o nível da vida, o salário médio não chega a 500 euros, por isso é aliciante noutro país. Exatamente, numa altura da globalização e das viagens, não é? Facilmente se pode encontrar um outro lugar de trabalho num país da União Europeia com melhor remuneração e outras condições, outra perspectiva de vida. De que forma é que está a acontecer essa mudança de um regime, enfim, de alguma forma fechado para as liberdades da democracia? Bem, é uma aprendizagem. A Roménia, de facto, tem, assim como o nome diz, a Roménia tem essa tradição latina do Império Romano, estiveram lá os romanos, né? E há toda uma ligação muito forte ao continente europeu, ao Ocidente, à democracia. Tivemos, no entanto, este interregno da ditadura de 1946 até 1989, em que o próprio país foi testado até os limites. Por um lado, a própria comunidade da fé, e vamos falar provavelmente disso nos próximos tempos, mas também o país como todo. E então várias gerações não souberam o que era a liberdade, não souberam o que era dignidade, o que eram condições mínimas. É toda uma aprendizagem e aos poucos estão a ser dados passos importantes. E podem levar a excessos? Enfim, também. Há outro polo, não é? Também. É um movimento pendular, não é? Às vezes a falta de conhecimento dos limites ou a abertura total das liberdades pode levar a excessos e há excessos a lamentar como em toda a parte. Félix colabora numa organização, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, onde o tema da perseguição e dos cristãos perseguidos está muito presente. Acredito que esse tema também esteve muito presente na Roménia. É verdade. Eu considero que é, de alguma maneira, providencial, não é? Sim. Um rapaz da Roménia, que vivi durante o comunismo durante 18 anos, vir a trabalhar numa organização cuja missão é exatamente ajudar os cristãos perseguidos, e no início desta organização, Ajuda a Igreja que Sofre, em 1947, nasceu mesmo com este propósito de ajudar a Europa que tinha ficado do outro lado da cortina de ferro, da influência do comunismo. Por isso, acho isso providencial de alguma maneira. Mas, de fato, a Roménia é um mosaico complexo. A maior parte da igreja é ortodoxa, não é? Professa um cristianismo oriental. E há também uma particularidade na igreja romena, digamos assim, na comunidade cristã da Roménia, que é, para além da igreja ortodoxa, a igreja católica, que
está composta por duas famílias, digamos assim, a Igreja de Rito Latino, romana, é aquilo que nós conhecemos aqui em Portugal, e a Igreja Greco-Católica, que é uma igreja, pertence à Igreja Ortodoxa, e em 1700, portanto há 350 anos atrás, decidiu unir-se novamente a prestar fidelidade a Roma, ao Papa, né? E esta particularidade que caracteriza esta Igreja Greco-Católica mantém o rito oriental, bizantino, a tradição litúrgica é a mesma que a Igreja Ortodoxa, mas tem essa obediência, fidelidade ao Papa. Né? Então, nesse momento, a Conferência Episcopal Romena tem estes dois pulmões, digamos assim, né? A Igreja Romano-Católica e a Igreja Greco-Católica trabalham juntos, depois com jurisdições diferentes. Tudo isso constitui uma mais-valia? O diálogo entre as várias confissões cristãs acontece? Em princípio, sim. Sem dúvida, porque a diferença, em teoria, deveria levar-nos ao enriquecimento. Descobrir no outro algo diferente deveria não tanto assustar-nos ou inibir-nos, como muitas vezes é usado em ações políticas, às vezes populistas, mas a diferença deveria ser uma riqueza. E a Roménia tem esse mosaico de várias... referia há pouco às religiões, as especificidades de cada uma destas confissões religiosas, mas a Roménia também é composta por um mosaico de povos. Estão os romenos, mas também há uma grande comunidade húngara na Transilvânia, estão os saxões, uma comunidade alemã, há ciganos, há turcos, há tártaros, há toda uma série de povos que ao longo dos séculos aprenderam a conviver e a partilhar essa vida em comum no mesmo território, sem dúvida, às vezes com conflitos e tensões inerentes a esse tipo de convivência. Porquê esta visita do Papa e uma visita de 3 dias, não é? Aquilo que o Papa nem sempre faz nas viagens, nomeadamente pela Europa? Qual o objetivo, na sua opinião, desta visita do Papa à Roménia? Pessoalmente, acho que é uma visita histórica. Histórica, já referimos, porque passado 20 anos após a primeira visita de um Papa a um país ortodoxo, que foi o Papa João Paulo II, em 1999, o Papa Francisco tem essa preocupação de ir às periferias e, sobretudo, conhecer em loco as pessoas, o sofrimento, aquilo que tiveram que pagar. Por isso, não é de admirar, vimos-lo na Albânia, Macedônia, Bulgária, em vários países também que sofreram. E eu diria que não é só apenas uma visita histórica, como é também, tem algumas características esta visita. 3 dias é a primeira vez que o Papa dedica tanto tempo a um país na Europa. Sim. 3 dias. De alguma maneira, podíamos dizer que é uma predileção, não é? Mas eu penso que é a preocupação do Santo Padre de conhecer toda a realidade da Roménia, porque é uma visita pastoral, embora o Papa se apresenta sempre como peregrino, ou seja, quer conhecer o país, vai estar em Bucareste, na capital, com a Igreja Ortodoxa, com as autoridades civis, mas também vai viajar ao centro da Roménia, na Transilvânia, onde vai encontrar a comunidade húngara católica, no maior santuário mariano que há na Roménia e no leste europeu. Também vai estar com a comunidade romano-católica em Iași, que é na província da Moldávia, no leste da Roménia, perto da República da Moldávia, aliás, tem o mesmo nome porque pertence à Roménia. E no fim também vai estar em Blaj, uma cidade histórica onde o Papa vai encontrar a Igreja Greco-Católica, é o lugar histórico dessa igreja, e onde vão ser beatificados 7 bispos greco-católicos que morreram nas prisões romenas. Portanto, é uma visita histórica, é uma visita ecumênica, porque vai ao encontro das várias sensibilidades religiosas. E é uma visita mariana também. O logo da própria visita representa a Nossa Senhora, Maria, braços abertos, com o seu manto a proteger. E o moto e a frase é caminhamos juntos.
Ou seja, é um apelo a caminhar, a avançar, mas em conjunto. Isto faz lembrar, Paulo, também a questão de há 20 anos, quando numa dos encontros, com o Papa João Paulo II, com o Patriarca Ortodoxo Teotiste, tiveram uma celebração no Parque Izvor, em Bucareste, e espontaneamente o povo surgiu a palavra unidade. E depois todas as pessoas católicas e ortodoxos em conjunto começaram a gritar unidade, unidade. E ficou esse desejo. Podem ser dados mais passos agora nesta viagem do Papa Francisco? Deus queira que sim, esperemos que sim. É um sinal e, de facto, é esperado com muita expectativa, tanto pelas autoridades civis, pela Igreja, naturalmente. É um pequeno rebanho da Igreja Católica na Roménia. É uma minoria. A Igreja Católica representa apenas uns 4% da população. É por aí que o Papa gosta de andar, não é? Sim, é verdade. É verdade. Esta viagem à Roménia, enfim, é uma tendência do Papa para leste, é uma aproximação progressiva às igrejas ortodoxas? Penso o que objetivo pode ser a Rússia? Provavelmente poderá ser. Nunca nenhum Papa se aproximou tanto, né, deste território também histórico da Rússia, e acredito que é um desejo do Santo Padre um dia poder visitar. Há de fato vários sinais, sobretudo da amizade com o Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, e outros sinais, e Deus queira que sim, que um dia possamos também ver este momento histórico de um Papa católico a visitar um patriarca em Moscou e em conjunto dar este sinal da unidade, que a unidade é possível e pode começar das bases. Não é? Desde logo entre as mesmas confissões cristãs, não é? Sem dúvida. Confessam a mesma fé em Jesus Cristo. Félix, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o país, a Roménia, que vai receber o Papa Francisco a partir do dia 31 de maio. Muito obrigado. Mais logo acompanhem a nossa edição rádio na Antena 1 quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.